Está então o governador Wellington Dias reclamando do que seria, na avaliação dele, abuso de autoridade do Ministério Público. Nós estamos ao lado do líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado Francisco Lima, que vai falar conosco a respeito especificamente desse caso, dessa operação deflagrada pelo Ministério Público Estadual. Deputado Francisco Lima, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Obrigado. Boa tarde. Qual é a posição? Por que o senhor acredita que uma empresa com tamanha deficiência, nítida deficiência, estaria fazendo contratos com o governo? Não, primeiro, eu não conheço todos os detalhes da investigação, não é? E acho que é lícito e é correto que os órgãos de controle, os órgãos de investigação façam todas as investigações, isso aí sem nenhum problema. O que de fato, quem está sendo investigado não é o governo, é uma empresa. Então também isso é lícito, é a atribuição do GAECO, do Ministério Público, e, sabe, inclusive nós queremos saber. O que é estranho é essa sequência de operações semanais e que isso vem sendo dito, inclusive, pela oposição, nos corredores, nos bastidores lá da Assembleia. Isso refere-se à Operação Topic? Isso é estranho. Toda semana tem uma. Agora essa? Então, veja só, tem órgão aí que foi lá um mandato de busca e apreensão com um aparato policial, Ministério Público, GAECO, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, para buscar um processo que poderia ter sido solicitado por ofício. A orientação do governo e do governador tem sido essa: sempre que algum órgão de controle ou de fiscalização pedir, disponibilize todas as informações. A gente tem interesse, o governo tem interesse, inclusive quando há dúvida sobre a idoneidade de qualquer parceiro do governo. Por que o senhor acha que isso acontece? O senhor falou que estranha essas operações em sequência. Por que o senhor acredita que elas estejam acontecendo? Não, eu só atribuo isso ao fato de a gente estar aí há praticamente 20 dias, 25 dias do período eleitoral. Então, eu acho que pedir uma decisão judicial, um mandado judicial, para buscar um processo, é só um, num órgão que poderia ser feito administrativamente, eu acho até um exagero ocupar um juiz por isso. Agora, se oficiou, se fez menções lá e não foi entregue, aí tudo bem. Mas, pelo que eu tive notícia e que eu ouvi lá na Assembleia, é um processo em cada órgão, processos todos dentro da legalidade, e que não houve nenhuma solicitação administrativa. Em relação à SDR, por exemplo, que o senhor comandou aí nos últimos 3 anos? Não, sem nenhum problema. Lá, na verdade, é um atestado de idoneidade nossa, né? Veja só, é um processo de uma estrada que foi construída em Bocaina, em 2016, não tem recurso do Finisa, lá foi licitado com todos os documentos, foi executado a obra, foi pago a obra, foi fiscalizado, tem fotografias, tem boletim de medição. Então, na verdade, quem executou esse ano todo é quase R$500 mil de reais e um processo de R$300 mil. Então, isso, na verdade, é um atestado de idoneidade, né? Até porque eu já fui dirigente de ONG, fui prefeito por 2 mandatos, fui superintendente do INCRA, um órgão federal, fui secretário por 2 vezes e eu nunca tive uma conta reprovada e nem respondo a nenhum processo. Eu estou fazendo uma discussão como deputado maior, muito maior. Isso me preocupa e a Assembleia precisa se posicionar sobre isso. A gente viu recentemente, por exemplo, o CNJ pediu o afastamento do presidente do TRE, porque é irmão de um candidato a deputado. Eu hoje me pronunciei na Assembleia pedindo que a Assembleia requeira todos esses órgãos de controle, de fiscalização. Quem são os parentes dos candidatos que tem lá? Porque eu começo a achar que é uma questão meramente pessoal. Eu sou defensor do Estado de Direito, mas a gente está vendo o que aconteceu no Brasil. Será que é a mesma coisa que está acontecendo, que aconteceu com Lula, que aconteceu com Lula agora no Piauí? No uso político das instituições, é isso? Eu só imagino isso, sendo sincero. Veja só,
quanto foi pago de hora extra, de diárias, quanto foi pago com viaturas, não é? A Polícia Rodoviária Federal sendo ocupada, que deveria estar ajudando a controlar o trânsito, que é um dos maiores responsáveis pelo elevado índice de mortalidade hoje no Brasil, sendo ocupada para pegar informações de um processo que não tem nenhuma ilegalidade. Então o senhor levanta dúvidas, por exemplo, em relação ao conselheiro Luciano Nunes, do Tribunal de Contas do Estado, que é pai do candidato Luciano Nunes, candidato da oposição? Eu não estou levantando sobre ninguém e estou levantando sobre todos. O que eu estou questionando é se o Ministério Público não está sendo induzido por interesses privados de pessoas. Pode ser um servidor, porque numa crise X não teve um reajuste concedido no nível que ele queria. De repente ele começa a municiar e dar informações, digamos, anônimas, ligações, dar cópia de documentos, e aí termina o Ministério Público, quem quer que seja, os órgãos aí de controle, entrando nessa história. O que eu acho é que a gente precisa compreender quem está por trás disso aí. Quais são os interesses que estão por trás? Por que está sendo trabalhado isso tudo? Eu acho que essa questão precisa ser levada a sério, porque se assim for, tem que acabar com a reeleição. Tem que acabar com a reeleição, porque qualquer um governo que esteja em reeleição tem algo sendo investigado. Agora, se não foi feito antes, por que está sendo feito 3, 4 semanas seguidas? O que é que está por trás disso? Então, não pode, a disputa eleitoral, ela não pode orientar nenhum órgão de controle e fiscalização. Eles foram criados para investigar, para analisar, inclusive para ofertar denúncia de quem cometeu ilegalidade. Se uma empresa ela é suspeita, tem que investigar, claro que tem que investigar. Agora, às vezes o gestor não tem nenhum conhecimento de que ela está sendo investigada. Agora, o que é estranho é isso acontecer nesse período eleitoral. Então, ocupar um juiz para obter um mandado de busca de um processo sem nenhum pedido administrativo. Qual é a dificuldade que tem? Eu já fui gestor de todos os níveis, nunca me neguei a levantar nenhuma informação. Eu creio que os outros órgãos também não. Então, com relação a mim, eu não tenho nenhuma crise, mas tem nenhuma dificuldade. Pelo contrário, muita tranquilidade. Agora, que é estranho é. Então, eu já ouvi hoje dizendo, na próxima semana tem mais. Quem será na próxima semana? Eu recebi a primeira informação de que ia ter uma operação em alguns órgãos às 5h40 da manhã de um colega de vocês da imprensa. Por que vai primeiro para a imprensa? Tem alguém com alguma história lá? Por que não fez um ofício antes? Então eu acho que é isso que é estranho, é isso que as instituições, que elas precisam ter cuidado. E aqueles que são defensores da democracia e do Estado jurídico, do Estado de Direito, precisam ter cuidado para não virar uma onda de perseguição muito grande num período eleitoral há 15, 20 dias. Há 15 dias. Quem não lembra daquela história dos 180 mil lá na campanha passada? O governador Web foi, inclusive, absolvido. Exatamente. Foi provado que era um recurso privado. E aí? Quem sabe disso agora? E o estardalhaço que foi feito nos programas eleitorais? Eu me refiro assim, a esse requerimento que o senhor faz por cruzamento de familiares, porque o caso do Tribunal de Contas não envolve só a oposição. Tem conselheiro lá. Kleber Olalho é pai do deputado Severo Olalho, que são da base, que é da base governista. O presidente, Olavo Rebelo, até quando era político, era afiliado ao PT. Partido dos Trabalhadores. Não estou falando de filiação, eu estou falando de relação de parentesco direto de primeiro e segundo grau. Porque vocês sabem o que é a emoção de uma campanha eleitoral, do futebol, da religião. Eu acho que a gente precisa levantar informações para tentar compreender o que é que está por trás disso, entendeu? Então, eu acho que essa é a questão. Não estou falando de filiação, até porque, pelo que eu sei, pegando essa deixa aí do TRE, se eu fosse irmão, tio, parente direto interessado, eu me afastaria. Eu mesmo pediria um afastamento para não ser colocado em xeque, como eu já vi gente se julgando suspeito e pedindo afastamento. Agora, eu não estou falando aqui de A ou de B, eu estou falando de porque está muito estranho isso. E a gente ouve nos bastidores, nos corredores da Assembleia.
Então, amanhã tem outra, na semana que vem tem outra, não sei o que tem outra. Então, na verdade, é uma coisa premeditada, planejada, arquitetada para atingir alguém. E, se for assim, vamos discutir com honestidade, com sinceridade e acabar com o instituto da reeleição. Porque senão todo mundo passa a ter problemas. Tá, eu queria agradecer o líder do governo na Assembleia Legislativa. Muito obrigado pela participação conosco aqui no nosso Jornal do Piauí. Muito obrigado por ter vindo.